Hi, humans! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio espetacular do Smile Talks. Hoje eu recebo uma grande amiga. Ela que é um bebê grande, porque nós somos bebês uma para outra desde que nós somos bebês. Ela que é uma amiga do coração, uma amiga que eu admiro. A primeira amiga que eu tive, escritora. A primeira pessoa pertinho de mim que escreveu um livro e que eu passei a admirar muito. Seja muito bem-vinda, Cherine Cardoso. Obrigada, um enorme prazer compartilhar com você e com todo mundo desse seu sonho de ver o crescimento do seu programa, de acompanhar as pessoas que passam por aqui, acrescentando de alguma maneira dentro desse assunto maravilhoso que é o desenvolvimento pessoal, a saúde do corpo, coração e mente. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme. Eu tô nervosa! Não fica nervosa! Amiga, acho que quando é amiga fica mais nervoso do que quando não é. Mas você tá comigo! Justo então vamos fazer comigo. essa conversa informal. Então, é isso, mas bom. não passa disso, de um bate-papo gostoso com a tua irmã, com a tua amiga, que você já tá cansada de conhecer. Antes de tudo, eu quero pedir para você, que acabou de chegar, que está assistindo aí o comecinho desse episódio, para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, curta os vídeos que você gosta, deixe o seu comentário aí, colabore com a manifestação, com a proliferação, com o crescimento do nosso programa, que o intuito dele é dividir e compartilhar coisas boas com todos vocês. Começando agora a falar de Cherine Cardoso, ela que é instrutora de yoga, esse é o termo? Instrutora? Professora. Hoje em dia já tem vários nomes para isso, né? Mas mentor, coach, professor, instrutor. O que você gosta mais? Eu acho que professor que ensina, que transmite, que divide, que compartilha o saber, né? Professora de yoga, você foi a primeira pessoa que eu tive contato com a yoga, né? Não aceitei esse primeiro contato, aí fui buscar, tive a oportunidade de encontrar com outras pessoas, e isso porque eu tinha um problema realmente com a yoga particular, isso é uma coisa minha, e isso, graças a Deus, se desfez nas minhas crenças limitantes, e hoje eu sei o quão é importante praticar a yoga. Você é escritora, é professora de yoga, você é filha, você é irmã, você é amiga. Eu quero que você conte um pouquinho. A gente pode começar pelos livros, que eu acho que veio antes, ou a gente pode começar pela yoga, que eu acho que veio antes, ou veio depois, ou foi tudo junto. Bora lá, conta. Tá. Bom, eu acho que antes de chegar no yoga, a Cherine tem um passado, né? Eu cheguei no yoga, na verdade, depois de passar alguns anos trabalhando com noite, com eventos. Você acompanha muito essa fase, a gente era, né, jovens, adolescentes. A gente era as bagunceiras do rolê. Exatamente. Então, foi uma fase na qual eu acho que, como todo jovem, fica muito perdido, né? De não saber exatamente o que quer, o que vai ser, o que deseja para o seu futuro. E eu experienciei essa fase também de muitas buscas e dúvidas, aquelas dúvidas existenciais que a gente chama, que batem em algum momento e você se questiona o que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que de fato isso acrescenta na minha jornada, na minha vida. E eu tive momentos de muito medo e muita insegurança com o meu futuro. Não necessariamente profissional, porque assim como você, a gente faz o corre, a gente vai atrás e eu sei o quão boa a gente é naquilo que a gente se predispõe a fazer, né? Então, eu acredito muito no meu potencial e isso independe de qual área a gente segue ou não, a gente sabe que vai ter o resultado. Sempre vai fazer tudo bem feito. Ou pelo menos vai fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Mas naquela época, eu ganhava... Porque você é sagitariana. É o fogo. Depois dos geminianos, os sagitarianos são os melhores, tá? Que fique claro. Olha, gente... Eu sou muito ligada a signo, mas quem tá falando é ela. Não vai parecer uma coisa arrogante da minha parte, apesar de eu amar ser sagitariana. Bom, mas o fato é que naquela fase dos 20 e poucos anos que eu estava trabalhando como agente de DJ, festa, noite, e inserida no meio da noite, que é aquela coisa das coisas muito fáceis. Então, acesso a muita bebida, acesso a muita droga, aquele acesso a coisas que são nocivas à nossa saúde,
foi quando veio o questionamento. O que eu estou fazendo por mim mesma, né? Como é que eu vou me ver daqui um tempo, 10, 20 anos? Não que eu tenha muita preocupação, porque eu não consigo ver tão longe. Sabe quando você fica assim, ai, o que você quer ser daqui 10 anos? Eu faço a menor ideia. Eu vivo muito hoje, o presente, aprendi com o yoga, inclusive, a entender essa questão do estar presente no presente, né? A meditação traz muito esse caminho, esse exercício também. Mas eu estava muito perdida. De fato, eu me questionava muito, eu tinha muito medo de me perder, de não saber ter freios, porque, inclusive, o sagitariano esse signo que é intenso, faz tudo muito, é muito no excesso. E aí, nessa fase, tenho a Tati, que é uma grande amiga que você conhece, que já estava fazendo yoga nessa época. E ela me insistia muito. Vem conhecer. E eu, como você, não era o meu momento, entende? Então, assim, a gente sabe que existe um momento para tudo que vai chegar até você e que você possa receber se você estiver disposta e disponível para aquilo naquele momento. Então, da mesma maneira que você sentiu quando travou contato com o yoga comigo, que aquilo não era para você naquele momento, hoje já faz sentido de forma diferente porque você despertou para outras buscas, né? E eu fazia academia. Eu era muito parecida nesse lugar de tipo corpo, visual, estética, né? E ela falou, vem, vai ser bom para você. E aí, na insistência, eu passei a frequentar o lugar que ela fazia yoga antes de conhecer a prática. Para querer encontrar com ela, estar com ela, vê-la, eu ia onde ela fazia yoga, porque ela passou a ficar muitas horas dentro daquela escola. Aí, fui me enturmando. Existe uma palavra que a gente usa muito e que, de fato, puxa muito a energia de um indivíduo, que é o grupo, que é a egrégora, né? Quando você se identifica com o grupo te puxa. Isso, independentemente de qual egrégora seja, né? E aí eu comecei a ver aquele grupo de uma forma diferente. Via pessoas leves, via pessoas preocupadas com a saúde, mas de uma maneira muito mais interna do que estética. Percebi as pessoas felizes, percebi as pessoas à vontade, percebi as pessoas receptivas, nada daquele olhar julgador, né, de você chegar num ambiente e se sentir olhando, sendo julgado, sendo, né, aquela coisa pesada. Não, era um ambiente super gostoso de estar. E aí, de fato, quando veio a oportunidade de fazer uma aula, uma prática, eu falei, quer saber? Deixa eu me permitir viver isso para ver aquele lugar do não julgar antes de conhecer, né? Eu tinha de uma certa forma, uma barreira por conta do não conhecer, do não saber, e isso a gente está falando dos anos 2000 e pouquinho, comecinho, faz mais de 20 anos. Então, de fato... Mas você só tem 25. Ai, amiga, obrigada. Há 20 anos atrás, o yoga não tinha essa projeção, até porque a internet não era essa projeção. A gente não tinha essa divulgação em massa das coisas como a gente tem hoje e o acesso a essa informação. Então, era muito difícil de saber, de fato, o que era, para que é, para que serve, o que eu faço num encontro desse, numa aula dessa. E aí eu fiz despretensiosamente um curso de introdução, me encantei pela parte teórica antes mesmo de vivenciar a parte prática. Olhei aquilo com um olhar de admiração mesmo, de tipo... Poxa, existem outras coisas para além de religiões que agregam valores, virtudes, né? E despertam no ser humano o seu lado bom, o seu lado genuíno, não aquela coisa só ego, 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 como a gente vê, que é muito mais para fora do que para dentro. E aí, beleza, fiz a primeira aula e dali eu nunca mais saí. Então, foi um marco para mim, né? O yoga veio antes dos livros, então, voltando um pouco no que você perguntou, se veio antes ou veio depois, veio antes. Os livros são uma consequência da minha experiência e da minha vivência com a prática ao longo dos anos em que eu estava naquilo, né? Em menos de 1 ano e meio eu já estava formada e já estava apta a começar a dar aulas, né? Isso é normal? Depende muito de cada instituição, de cada escola. Existem informações... Da entrega. Também. Existem informações rápidas de fim de semana. Eu não atribuo valor ou desvalor a essas coisas. Eu acho que existem formas de você contribuir com a formação das pessoas num primeiro momento. E se essa pessoa, de fato, gostar, se interessar, ela vai buscar outros caminhos para se aprimorar, né? Então, Perfeito. vai se formar, vai se informar, vai buscar outros meios de adquirir mais conhecimento, até para a sua própria profissão e para a sua própria vocação. E aí foi isso, eu comecei nessa escola, durante 14 anos eu fiz parte dessa egrégora, dessa instituição. Ela se transformou muito nesse processo e eu fui me transformando muito junto com ela. Então, no começo, muita coisa fazia mais sentido do que no final, quando eu me desliguei. E aí é muito interessante, porque
em meados... Eu posso seguir falando assim? Desenfreada, mas... O palco é seu. Aproveita o show. Em meados de 2010, eu já estava há 6 anos atuando como professora de yoga. Nos primeiros 3 anos, eu ainda tive que manter a minha profissão em paralelo, então com a noite. E aí foi muito interessante, porque aquela que bebia muito e aquela que eu fumava... Beijava muito. Ai, na absurdo. Pensa numa pessoa que beijava na boca. Isso acaba com a minha reputação. Beija ainda. Mentira! Volta aqui, diretor. Corta isso. Vem aqui, diretor. Volta aqui pra mim. Beija ainda. Isso, acaba com a reputação. É nada, eu tava namorando, eu tava bem séria e firme. Nos últimos anos eu tenho passado mais tempo com uma pessoa só. Beija. Agora eu estou solteira novamente, sabe, sei lá, o que vai acontecer na minha vida. Bom, enfim. Em meados de 2010, veio a oportunidade de eu morar em Portugal. Então, dentro dessa instituição, você tinha a possibilidade de fazer intercâmbios entre as escolas, e aí poderia ser no Brasil ou fora do Brasil. Tinham muitas unidades espalhadas aí por vários lugares. E Portugal era uma casa acolhedora, um país acolhedor, porque eu tenho cidadania portuguesa também. E aí eu falei, quer saber? Eu vou dar um salto aí na novidade, vou tentar explorar outros campos. E aí, é muito interessante, porque... Aí eu estava falando que eu estava mantendo as 2 profissões, né? Uhum. Então, durante 3 anos eu tive que manter as 2 profissões, até porque você começar numa profissão nova, até que você se sinta, de fato, estável profissionalmente, financeiramente, leva um tempo. Isso para qualquer coisa que você venha fazer e qualquer mudança de setor e área, né? Então, imagina, eu trabalhava com noite, estava voltando para o yoga, que é completamente linhas opostas, né? E eu amava trabalhar com noite, não vou negar. Eu gostava e gosto muito da noite, gosto de sair, gosto de estar em contato de música eletrônica, gosto de pessoas, eu gosto de grupos, né? Então, era uma coisa que me trazia muita satisfação, mas não me trazia benefícios financeiros e benefícios pessoais. Porque, de fato, a minha saúde e a minha preocupação com o futuro era o que mais pesava naquele momento. E aí eu fui fazendo essa transição até o ponto em que atuar com o yoga diante das frentes que eu tinha, porque naquela época eu trabalhava com academia, condomínio, dentro da instituição tinha as aulas, os cursos, ou seja, eu tentava fazer o máximo que eu podia nas frentes que eu tinha para ter recursos financeiros, né? E como eu falei, há 20 anos atrás, o yoga não tinha nem o mesmo peso e valor que hoje as pessoas investem nessa prática. Então, hoje em dia é uma prática muito mais cara em termos de investimento. E as pessoas entenderem o que era difícil, porque não tinha tanta forma de divulgação, era muito na indicação, no boca a boca. Bom, foi isso, fiz a transição. Em 2010 veio essa oportunidade de morar em Portugal, e aí começou esse meu caminho de desapego. Né? Então, assim, no yoga você tem muitos ensinamentos e preceitos éticos e comportamentais que complementam a prática. Então, se você olhar para a prática do yoga, como as pessoas normalmente vêm em estúdio e conhecem, elas chegam, elas fazem as movimentações físicas, elas treinam a parte respiratória, elas vão buscando mais a interiorização, aquietamento para chegar num caminho da meditação. Então, em resumo, uma prática básica é isso, você que já faz aula, você sabe. Às vezes você tem mantras, às vezes Esse livro aqui foi em 2010. Não, esse livro eu comecei a perceber o que significava desapegar quando eu precisei abrir mão de muitas das minhas coisas para ir para Portugal. Tá, quando que ele foi publicado? 2016. Isso, então pensa. Eu quero só fazer um adendo aqui, fecha aqui, diretor, por favor. Esse livro chama A Incrível Arte de Desapegar. E o prefácio dele, a apresentação dele é soluções práticas para você se livrar de vez de tudo o que não serve mais em sua vida. Isso há 10 anos atrás. Quase 10 anos. Hoje em dia, fala-se tanto disso de uma forma tão prática, que na verdade não é prática, é um trabalho contínuo, eterno, até o último dia da nossa vida. Mas a Sherin já estava, de certa forma, abrindo caminho para que esse tema fosse explorado, não só na própria vida, como na dos outros. Sim. Já nunca, não tinha tido essa percepção ainda? Cara, eu acho que ser uma pessoa desapegada nunca foi um problema para mim. Não, para você, mas a sociedade hoje se atenta mais ao desapego do que antigamente. E não sei, sabe, Caio, eu acho que tem um pouco de uma balança aí que ainda não entrou muito num equilíbrio, mas eu acho que a gente pode falar rapidamente sobre isso em seguida. Aí, o desapego aconteceu nesse começo, né? Então, vai para Portugal, o que você precisa fazer para mudar de país?
Você precisa entender que você não vai levar tudo que você tem. Certo? Você está mudando de país. Imagina que eu estava indo, eu e malas, né? E você tem o quê? 2 malas numa viagem internacional. Naquela época tinha 2 malas de 32 quilos, sei lá. E eu tinha como levar 2 malas. E era o que eu tinha para ir embora. E não sabia se eu ia voltar. Eu fechei conta e eu abri mão de tudo que eu tinha aqui. Sabe? Fui atrás da documentação para tirar passaporte, enfim. E aí cheguei em Portugal com 2 malas. E uma leveza na alma, era uma leveza... eu falo nesse livro um pouco sobre isso, porque eu iniciei o processo fazendo bazar das minhas coisas, né? Tipo assim, eu precisava levantar dinheiro para ir para fazer esse salto de mudança. Então, eu comecei a vender minhas coisas, comecei a vender as coisas mais, né, materiais e maiores que eu tinha. Comprou. Comprei uma coxa que eu tenho e o meu colchão. Hoje. Comprei colchão, comprei coxa, travesseiro, comprei tudo. Bom, enfim, naquela época meus amigos me ajudaram muito, você foi uma, então esse dinheiro me ajudou a fazer essa transição inicial. Cheguei em Portugal com 2 malas, só que antes de chegar lá, no final, quando eu já estava quase embarcando, eu ainda tinha um monte de coisa que eu não tinha conseguido vender. E aí eu falei assim, vou dar. E comecei a doar, e comecei a dar para amigos e oferecer para pessoas próximas, até o ponto de eu falar assim, gente... É impressionante como a gente acha que a gente precisa de muita coisa. Quando, de fato, a gente não precisa de muita coisa. Nem para o nosso acervo pessoal e nem para ser feliz. Né? A gente passa a identificar que excessos, eles são sinônimos de alguma falta. Né? Então, todo excesso... é resultado de uma falta. Ele demonstra a ausência de algo. Seja seu dentro de você, né? Ou diante da sua jornada, da sua criação, da sua história. Enfim, existe uma necessidade de você ter por falta de alguma coisa que você sentiu aí ou sente ainda. Então, na hora em que eu me dei conta de que eu não precisava... eu vi a vida de uma maneira muito mais leve. Eu passei a não ser tão consumista como eu era, porque eu era uma pessoa consumista, né? Mesmo trabalhando todo o conceito do yoga, que era o que eu ia falar, que existem os yamas e niyamas, que são preceitos éticos e morais que nos ajudam a ter uma percepção do processo evolutivo. Assim como existem os 10 mandamentos de Jesus, o yoga tem os 10 mandamentos do yogi, tá? Então, os yamas e niyamas são as prescrições e as proscrições éticas, para que você possa ter acesso à parte técnica. Antes, então, de você se tornar um yogi, recebendo o conhecimento do seu guru, do seu mestre, isso eu estou falando de Hatha Yoga na Índia, você vai ter que mostrar que você é grato e que você tem direito a acessar esse conhecimento, que você tem estrutura interna para acessar esse conhecimento. E aí vem os yamas e niyamas. E dentro dos yamas tem a parigraha. E a parigraha é a não possessividade, o não excesso das coisas materiais. Então, essa palavra ela é muito presente para mim desde aquele momento, porque eu falei, cara, faz todo sentido, né? Quanta gente vive com tão pouco? Por que a gente precisa de tanta coisa? Não precisa. E aí foi mudando muito o meu mindset com relação a isso, ao consumo. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu evito ter aquelas coisas com caixa, com sacola, com laço, com fita. Então, eu entro na loja, vamos supor que eu vá comprar um perfume. Aí vem, né, a vendedora, quer fazer aqueles embrulhos. Eu falo assim, não precisa. Eu quero só o perfume. Tipo, se você puder deixar a sua caixa aí, deixa para uma outra pessoa que queira, de alguma maneira. E aí eu fui tentando sempre trabalhar esse meu caminho da leveza. Quanto menos coisa você acumula, mais leve você fica e mais fácil é as suas transições, né? Então, como eu sou uma pessoa que me mexo muito, que me mudo muito, que muitas vezes fico com aquela inquietação de tipo, o que seria se eu fosse para outro lugar? Como seria se eu fosse para outra cidade? Eu tenho um pouco isso, né? Esse lugar meio nômade dentro de mim, essa energia. Quanto menos coisa, mais fácil é fazer isso. Né? Então, de Portugal, eu fiquei em Portugal 5 meses. Só que eu cheguei em Portugal, eu não sei nem se você sabe disso, talvez lembre, eu não tenho certeza. Eu fiquei 5 meses lá. Eu cheguei em março, em agosto eu voltei e fui direto para Porto Alegre. Então, assim, eu já dei um salto direto para outro estado, nem voltei para minha casa, né? Não cheguei a entrar em São Paulo. E em Portugal foi muito interessante, porque mesmo eu sendo uma pessoa muito comunicativa, eu fiquei muito... com uma sensação de não pertencimento àquele lugar quando eu cheguei. Sabe quando você conhece as pessoas, você se sente em casa, mas você não consegue se sentir pertencente àquela região? Então, eu demorei muito para sair.
Eu demorei muito para me permitir ir conhecer e andar nas ruas do bairro que eu estava. Eu tive uma trava, assim. E no primeiro dia que eu tinha uma amiga que estava perto lá na escola, ela falou assim, hoje eu vou num concerto, você não quer ir comigo? Vai ser num shopping aqui perto e tal. Eu falei assim, quer saber? Vou. Né? Tomei coragem de sair. Imagina, eu já estava 1 mês em Portugal, não tinha saído para fazer nada. Isso é muito inédito para mim. Muito inédito. E aí a gente foi nesse shopping e eu lembro que eu fui na Zara, ó que besteira fazendo propaganda, comprar umas roupas porque eu não tinha nada novo, assim, tinha só as coisas antigas. E aí levei o meu computador, porque eu saí direto da escola com o computador na minha bolsa. E aí a gente saiu desse shopping e falou, vamos dar uma volta no centro do Porto. Eu falei, tá bom. E colocamos no porta-malas coisas, eu saí só com a minha bolsa e os documentos. Ficou o que eu comprei, o meu computador, o computador dela e tal. Por quê? Porque na nossa mentalidade de Brasil, né, de brasileiro, imagina que vai acontecer alguma coisa em Portugal. Imagina que você vai para Portugal e vai ser assaltado, furtado. Não, isso é coisa de Brasil. E foi a primeira saída que eu fiz no Porto. Aí, deixei as coisas no porta-mala. Quando a gente voltou, não tinha mais nada lá dentro. Então, assim, o meu computador era a única fonte de comunicação com as pessoas daqui. Porque eu não tinha iPhone. Eu tinha um Nokia naquela época, então, assim, era um celular que não tinha nem acesso direito à internet. 2010, sabe? Demorou muito tempo para ter essa velocidade que a gente tem hoje. E eu tinha o Skype do computador para falar com os meus pais, com os meus amigos, para ter essa conexão. E aquilo me deu uma sensação de vazio. O que era leveza? Você já tinha se desapegado de tudo. Exatamente. Você já não tinha as coisas que você mais gostava. Exatamente. Você já teve que dar aquilo que você não conseguiu valorizar. Você sentiu, é isso aí. E ainda vão lá e tiram a única coisa que você tinha de contato com o seu mundo. Exatamente. Não era o valor do computador. Não. Né? Era não era de fato era o que isso. fazia você se aproximar daquilo que você tinha deixado para trás. Exatamente. Então ali me deu um vazio. Eu lembro de sentar no meio-fio assim da calçada, olhar para o céu e falar: o que eu faço com essa informação, Deus? Me ajuda a entender o que eu preciso assimilar dessa falta agora, né? Porque não é o bem material. Isso é uma coisa muito interessante também, né? Da coisa dos excessos. A gente acha que precisa de muito. E, no fundo, quando a gente perde algo ou alguma coisa, a gente não perde o bem material, a gente perde aquilo que representa para nós aquilo, né? E o computador, naquele momento, representava a minha comunicação. Então, foi exatamente a sensação que eu tive de vazio. Eu falei, não sei como eu vou me comunicar com as pessoas agora. Como é que eu vou ligar? Pensa, se eu precisasse ligar, era muito caro. Não tinha WhatsApp. Entende? Não tinha direct do Instagram. Era o Skype no computador, não tinha nem Skype no telefone. Não tinha nada, eu lembro bem disso, tinha nada. Impressionante como mudou, né? Isso tem 14 anos. Olha o quão rápido foi. A gente que é da década de 80, que a gente viu muito, tô vendo aquela câmera filmadora. Você lembra daquele rádio? Rádio. Você lembra da minha casa, desse rádio? Gente, você trouxe tudo de lá. Trouxe. Bom, enfim, para quem é dos anos 80, década de 80, 90, entende bem o que significa isso. Então, foi a sensação de vazio, mas eu ressignifiquei essa sensação. E quando eu consegui comprar um outro computador, enquanto em Portugal ainda, porque eu, de fato, fui atrás disso, né? Eu comecei a escrever o primeiro livro. Então, eu trouxe essa sensação do leveza e vazio para o contexto do desapegar. Como eu vou aprender a desapegar. E é muito interessante, Cá, porque assim, as pessoas veem esse livro e elas acham que eu sou uma pessoa extremamente desapegada. Que eu sou super aberta e livre de tudo. E não é verdade, exato, não é verdade. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato de você saber como você pode fazer para não se prender às coisas e entender que ter demais é um lugar de falta e você ressignificar isso, não significa que você seja 100% desapegado de tudo. Eu vivo num constante exercício do desapego comigo. Né? Então, assim, eu sou uma pessoa nostálgica. Quem convive comigo sabe. Eu gosto de lembrar das histórias da minha vida. O segundo livro fala disso, das fases da minha vida. Eu tenho uma memória que é uma memória gigantesca. Tem todas as cartinhas que eu escrevia para ela com 15 anos. Não jogo nada fora. 15 anos. Jogo. As cartinhas de amor com coração, e olha que com eu já adesivo. Viajei, hein? É impressionante, é nostálgica essa é. Eu guardo as coisas que são representativas para mim, que significam uma fase da minha vida que foi mágica e que eu cresci, e que eu vivi, que eu experienciei.
eu não vou jogar fora aquilo. É meu, entende? São poucas coisas que eu tenho o apego, porque tem um valor agregado naquilo. Agora, se você falar assim, Xê, me empresta uma bolsa e a bolsa for roubada, eu vou falar, ih, amiga, relaxa. Aí você quer outra? Eu falo, não, me poupe. Agora, Então, se assim, roubar sua caixa de cartinha... de cartas eu vou ficar bem chateada. As minhas agendas vou ficar bem chateada. Meus diários. Exatamente. Então, lembrando que, assim, eu sou formada em jornalismo, então escrever é um exercício delicioso para mim. Eu escrevo até hoje. Eu tenho cadernos de escrever. Quem que escreveu sobre o Smiley Talks para mim? Então... Quem foi minha redatora, né? Eu gosto de escrever, eu acho que escrever é uma forma de se expressar, é uma forma de você encontrar dentro de você maneiras de colocar para fora o que você sente, o que você pensa, a sua verdade. E não importa o questionamento dos outros com relação a isso, né? Você entendendo quem é você nessa sua verdade é o que torna a sua vida especial, mágica, leve, honesta, transparente, né? E nem sempre todo mundo vai entender essa transparência, essa sinceridade da maneira como a gente tenta expressar. Então foi assim que nasceu a Incrível Arte de Desapegar, e é interessante você abrir espaço para eu falar isso, porque eu sei o quanto muitos me questionam e me julgam nesse sentido, sabe? Ah, mas você não é a pessoa desapegada? Você não é aquela que escreveu o livro sobre desapego? Ou até fala assim, como é que eu não poderia esperar isso de você, já que você é tão desapegada? Ai, como é que eu não fui me dar conta de que isso poderia acontecer, você tendo escrito um livro sobre desapego? É um julgamento velado muito ruim, sabe? Assim como tem o julgamento sobre a professora de yoga também. Como tem o julgamento, Xê, vou dar um exemplo daquilo que você sabe que é a minha vida, é o ar que eu respiro, Jesus. Uhum. Dentro da igreja, o pastor que está em cima do palco, ele é endeusado. Uhum. As pessoas esquecem que existe o ser humano. Você não está ali pelo pastor. Uhum. Você está ali por Jesus, pela pregação, pela palavra. Quando o pastor erra, a igreja desmorona. Isso não é só na igreja. Não é porque o cara está ali ministrando que ele sente, que ele recebe, que ele vive, que ele experiencia, que ele é perfeito, que ele não vai errar, cara. E as pessoas têm essa... Todo ilusão. Mundo... eu acho que não é ilusão. Eu acho que é uma alternativa de ataque. Também. É assim, uma alternativa de justificar aquilo que ela mesma não consegue fazer. É quase que esperando uma falha. Exato. Sabe como para que provar que você não é bom o suficiente? O suficiente. Então, assim, Exato. Deixa eu ver aonde ela vai falhar ou ele vai falhar para eu poder atacá-lo. E isso é uma ignorância, é tão medíocre, né? Tipo assim, você pensar no ser humano esperando a falha do outro para poder atacá-lo, tipo, o que você vai ganhar de fato com isso? Aonde você cresce com isso? Né? O que é nobre nessa sua mentalidade ou nessa sua, né, no seu desejo da falha do outro? Não existe nobreza nisso. Então, endeusar alguém é, de fato, uma ilusão, na minha percepção. Total. Porque ninguém vai ser perfeito. Todos nós estamos aqui em busca de sermos melhores. E buscar ser melhor não significa chegar ou atingir uma perfeição. Nesse caminho de ser melhor, você vai falhar 1, 2, 10, quantas vezes forem preciso, para você identificar aonde você está, de alguma maneira, falhando e errando, para ser melhor. Né? Então, eu olho para mim o tempo inteiro, eu vejo aonde eu de fato escorrego em algumas atitudes, no que eu posso ser melhor com o outro, no que eu posso melhorar nas minhas relações humanas, seja na amizade, seja na família, seja em relacionamento afetivo. Mas é muito pesado o fardo de quem tem algo a transmitir. É muito pesado. Você, como uma apresentadora e como uma figura pública, você recebe essa crítica velada também. Esse peso. Exato, esse peso. Essa cobrança, você tem que ser assim. Eu até ouvi de uma antiga colaboradora. A gente teve uma questão... Acalorada. Não foi nem acalorada, na verdade não. Mas assim, eu exigi algo que estava pré-estabelecido. Uhum. E a pessoa não entregou. Eu cheguei para ela e falei... Porra! Ai, desculpa. Não vai fazer, caraca, a gente combinou. Não fale assim. Você que prega no seu programa, sorrisos, fala assim comigo. Minha irmã, escuta aqui.
Gente. Eu compartilhar o melhor de mim não me coloca numa condição de perfeição. Não é porque eu trago para você uma visão de bem-estar, de saúde, de mentalidade, que a minha mentalidade, a minha saúde é perfeita. Não é. A gente está aqui caminhando junto, mas as pessoas... Elas esperam. É isso, amiga, Projetam, eu acho que é expectativa. Expectativa. Elas projetam algo que elas não conseguem ser nas pessoas, e quando elas se decepcionam, elas não conseguem se adequar, porque a culpa é totalmente delas. Só se decepciona quem cria expectativa. Exato, é isso aí. Então, é um peso e um fardo um pouco cansativo, às vezes, né? Eu trabalho há 20 anos com yoga e, assim, eu já melhorei tanto em vários níveis, em vários aspectos, não só como profissional, não só como a entrega que eu dou nas minhas aulas, diante de todos os estudos que eu fiz e faço até hoje, mas como ser humano. E ainda vou falhar muito, e eu aceito as minhas falhas. E quando parar de falhar, vai perder a graça. E eu acho que a gente não vai parar de falhar nunca. Porque se eu estou aqui e a gente entendendo, né, da nossa espiritualidade, dessa conexão com Deus, a gente sabe que a gente só está aqui por um motivo. Se eu estou aqui ainda, é porque eu ainda preciso aprender alguma coisa com essa jornada. Então, assim, eu vou falhar e eu não vou ter vergonha de falhar, porque isso vai me tornar uma pessoa mais atenta e mais consciente. E eu não tenho vergonha disso, sabe? Então, é isso. E nessa jornada toda, eu já me transformei, já me modifiquei em tanto que, mesmo com o peso que eu carrego por ter esse título de professora de yoga, porque são camadas, gente, sabe? São rótulos, são faces que a gente vai atribuindo na nossa existência sobre nós mesmos, diante daquilo que faz sentido para nós, mas que não, de fato, representa quem nós somos na integridade. Né? Eu tenho as minhas máscaras, os meus véus, mas não é máscara na hipocrisia, não. São as máscaras que a gente carrega sobre a nossa essência. Então eu sou sobre a história de vida que a gente tem. Exato. Eu sou a Sheryne amiga, eu sou a Sheryne filha, eu sou a Sheryne namorada, eu sou a Sheryne professora de yoga, eu sou a Sheryne escritora, eu sou a Sheryne humana, eu sou a Sheryne mulher. E não é a Sheryne perfeita. Não serei nunca e nem quero ser. Não tenho expectativa e nem quero que ninguém tenha, porque isso vai virar uma frustração e sempre vira. Né? Quando a pessoa olha para você e fala, nossa, você tem uma luz maravilhosa, você é incrível, nossa, você é a melhor professora de yoga do mundo. Aí você tem um escorregão, acabou, aquela professora não existe mais, aquela pessoa não existe mais, aquele brilho não existe mais. E aí você fala, tá, mas eu não posso, então, errar e falhar nunca? Esse foi meu assunto com a Nath hoje, vindo pra cá, né? Vou dar uma pausinha, te interromper. Você tem um sorriso tão bonito. O nosso, né, Você gosta de escovar os dentes? Eu amo, olha. Tô sentindo... Vai afundar aqui. Mentira, vamos lá. Falar aqui para vocês do nosso patrocinador, Displaque, nosso programa Smile Talks, sorriso. Para ter um sorriso bonito, cuidado, eu indico para vocês o primeiro gel oral 100% natural do Brasil. Displaque é feito de aloe vera, calêndula, cranberry, própolis e chá verde. Nada mais. Ele não tem parabenos, flúor, enfim, corantes, nada. Você pode escovar os seus dentes sem enxágue, pode colocar Displaque para manutenção dos seus dentes no seu mordedor, no seu aparelho, enfim, é um produto incrível. Se você não conhece Displaque, passe o seu celular neste QR Code e saiba mais. Continuando. Bom, resumiu já a parte do desapegar? Já foi falado bastante. O que você acha da gente falar, então, do reinventar? E aí depois a gente volta para a parte da yoga. Ou você prefere ir contando como foi a cadeia de acontecimentos? Na verdade, assim, é muito interessante, porque o escrever A Incrível Arte, ele demorou. Eu nem imaginei que isso viraria um livro. Eu comecei a escrever quando veio essa clareza. Eu quero te pedir desculpa aqui, diante de todos. Você perguntou assim, leva os livros? Você tem só um? Eu tenho os dois. Você tem os dois? Eu tinha esquecido desse. Você foi no lançamento do Reinvente. É que esse aqui, como foi o primeiro, eu acho que ele ficou muito marcado para mim. E é engraçado porque a Incrível Arte, ele é muito vendável pela capa, né? Não sei se você se dá conta, porque total. As pessoas olham para essa capa e falam, gente, mas faz todo sentido, o Dalma tá perdendo as suas... De novo. O Dalma tá perdendo as suas manchas. É um cachorrinho perdendo as manchas dele.
que é a sua marca e a sua identidade, você entende? Porque o dálmata, a identidade do dálmata são as manchas. As pintas. Então, na hora que elas vão vão saindo dele, né, do corpo dele, é a demonstração do eu me desprendo até mesmo um golden. Bom. E o primeiro livro, ele demorou 6 anos para ser escrito, porque eu comecei em Portugal e eu fui terminar ele quando eu já estava em Pelotas. Então, de Portugal, eu fui direto para Porto Alegre. Aí, em Porto Alegre, eu fiquei 2 anos. De 2 anos. Em 2 anos de Porto Alegre aconteceram muitas coisas que me fizeram também, de fato, entender mais o caminho do desapego. Foram 2 anos de muita dificuldade e de olhar para esse lugar da falta, não só da família perto, dos amigos perto, mas da falta de recursos financeiros também. Porque foi uma das fases em que eu passei mais necessidade financeira. Eu passei, de fato, 7 anos, a gente tem os ciclos dos 7, né? Ganhando 0, quase. Praticamente não ganhando dinheiro. E vivendo, assim, muito apertada. E aprendi a viver apertado. Aprendi a ressignificar o valor do dinheiro, sabe? De entender que dinheiro é uma troca, é uma energia, que você pode ter muito e você pode ter pouco e você pode continuar feliz. Você pode ter muito e pode não ser feliz, você pode ter pouco e pode ser muito feliz. Então, assim, é uma energia. Quando você coloca foco nessa energia, ela cresce. E naquela fase, eu estava numa fase muito instável emocionalmente, né? Eu estava carente, eu estava triste, eu estava me sentindo muito sozinha. Então, de fato, o dinheiro era uma energia que não estava fluindo. E eu tive muita dificuldade nessa época. E aí eu me mudei para Pelotas, na época eu namorava um professor de yoga de Pelotas, e aí ele me falou, não, vem morar comigo aqui. E foi a primeira vez que eu, inclusive, tive um relacionamento com alguém, né? Morar com alguém. E foi também outra experiência que a gente vai marcando na nossa vida, que serviu também para o Reinvente-se. E ali eu fui dando continuidade ao primeiro livro. Quando ele terminou, eu estava há meses de voltar para São Paulo. Foi o meu lançamento, inclusive, foi em Pelotas. O primeiro lançamento eu fiz 2, né? O primeiro lançamento do Incrível Arte foi lá em Pelotas. E foi um marco, porque foi quando fechou 7 anos de 2010 a 2017. Ou seja, eu voltei de Pelotas em 2017. Foram 7 anos experienciando muita mudança. Nesse lugar do olha para dentro, ressignifica, entende a leveza, entende os vazios, percebe o que falta, como preencher. E eu fui me Viva seu sofrimento, porque aceita, né? Muitas vezes, né, na antiga vida de Sherin, era muito fácil não sofrer. Porque você ia lá e se ocupava com uma balada, com um rolê, com o problema da sua DJ, com o problema do casamento da sua DJ, tipo, coisas que tiravam você do meu foco si. comigo. Não, eu era muito para fora. De fato, assim, o yoga me trouxe muito para dentro. E demorou muito para o yoga fazer sentido como filosofia, não como prática, porque isso é uma outra coisa que as pessoas precisam olhar quando praticam, né? Não é só corpo, né? A prática do yoga visual, ela é muito linda, ela é desafiadora, ela é contemplativa, ela é instigante, ela é aquela coisa do desafio. Então, deixa eu me desafiar. Como eu fico de ponta cabeça? Como eu me apoio numa única mão? Como é que eu ganho mais flexibilidade? E aí, quando você entende a parte filosofia do yoga associada ao seu corpo, você entende como a força, a flexibilidade não é física. A força e a flexibilidade, ela vem da mente. Então, assim, quando você tem uma mente forte, você tem um corpo forte. Quando você tem uma mente flexível, você tem um corpo flexível. Se você é uma pessoa rígida na sua forma de agir, reagir, no seu comportamento social, na sua interação com o mundo, você vai ter um corpo rígido. Se você é uma pessoa leve, maleável, adaptável, você vai ter um corpo flexível. Claro que não é uma regra, existem corpos e corpos, é óbvio que não existe é a biologia. Regra, mas é uma consequência. Exato, tá? Existe essa associação. Tá? E tem uma coisa legal que a gente vai aprendendo na fisiologia do corpo, né? No trabalho de conhecimento do corpo, a região da cintura para baixo, ela está associada ao nosso passado. A cintura para cima está associado a presente e futuro. Então, quando você tem rigidez na região da sua assoalho pélvico, na parte interna da coxa, nos seus joelhos, olha para aquilo que você está pegado ainda no seu passado. Então, se você faz uma abertura pélvica e o seu corpo está te puxando para trás e as pernas não se afastam, existe uma rigidez, ou quando você junta os pés e os joelhos ficam muito em cima,
volta a olhar lá para aquele lugar do seu inconsciente, onde tem relações mal resolvidas, existem conexões ainda te trazendo alguma sensação de pesar. Ressignifica isso e veja o quanto isso se reflete no seu corpo físico. Então, é muito legal quando a gente passa... E na parte de cima? A parte de cima também é muito a mesma coisa. Percebe a sua parte de cima? Ela é muito rígida? Ela minha é muito rígida. Então, seus ombros são muito pesados? Eu fico sempre muito contraída. Então, mas... Eu sempre percebi isso na yoga. Que todos os professores falavam, mas solta o ombro. Depois comecei a notar na musculação. O professor, solta o ombro. Sabe aquele lugar do controle? Não sabe? Então, quando a gente quer ter muito controle sobre as coisas, você não experiencia o seu momento presente, porque a sua cabeça está o tempo todo pensando no que você vem, o que você precisa fazer daqui a pouco, o que você precisa fazer depois. O que vai sair do seu controle daqui a pouco. Exatamente. Então, assim, o yoga é entrega. É entrega, é abrir mão do controle, é experienciar aquele momento, é vivenciar a presença, é ter... A possibilidade de deixar alguém te guiar. Perfeito, de olhos fechados. De olhos fechados. Ali não tem como você ter controle, tem alguém te direcionando, te encaminhando durante a prática inteira para o que você tem que fazer. E é muito legal, às vezes, até dar aula com os olhos vendados. Às vezes eu chego Agora eu sou da aula personal, né? Eu me especializei quando eu voltei para São Paulo. Tentaram me dar aula de olhos fechados, eu não aceitei. Então, ainda existe muito prisão a esse controle internamente. Por isso que existe essa rigidez. Não, estou vislumbrando isso pela primeira vez agora. Verdade. Você está me trazendo uma clareza que os instrutores que estavam me guiando não me traziam. Muito bom, obrigado. E é isso, quando a gente vai tentar trazer essa experiência para o aluno de deixa eu te guiar, me permite ser seu condutor, não tenha medo, porque eu estou aqui para isso, me deixa te levar a você se olhar, porque quando você fecha os olhos para o mundo de fora, o que você é obrigado a fazer? Olhar para dentro. Olhar para dentro, e quando você olha para dentro, o que você enxerga? Você gosta ou não gosta daquilo? Se você tiver sombras, medos, inseguranças, vai ser muito difícil você se permitir fechar os seus olhos e se deixar ser guiado. Porque tenho muita sombra. Isso não é ruim, amor. Na verdade, a gente só pode trazer luz quando a gente entende que a gente tem lugares para pôr o nosso foco, né? Você precisa trazer essa luz para algumas sombras para você se deixar guiar, se conduzir, abrir mão do controle. E então é isso, assim, o yoga ele fez parte de todo esse processo da escrita para mim, né? Então eu entendi o desapego com a prática, com as experiências da minha vida. O Reinvente-se foi um livro que foi escrito 1 ano depois, em 1 ano eu escrevi, então assim, eu estava muito aberta, esse canal estava muito aberto. Quando eu comecei a escrever o Reinvente-se, eu tinha recém chegado em São Paulo, então eu voltei de Pelotas em junho de 2017. E aí o livro eu lancei em novembro de 2017. Então, pensa, foi muito rápido. Eu já estava terminando, quando eu cheguei, aquilo aconteceu muito rápido. E fala sobre a gente olhar para as mudanças que a gente gera ao longo da nossa vida e quantas pessoas você é numa vida só. Então, assim, como eu falei, eu não sou a mesma Sheryne de 2000, 2010, 2020. Não sou. A gente está o tempo todo num processo de transição, transformação e mudança. E não é errado você não ser mais a pessoa que você era, muito pelo contrário. Se eu não repito esses comportamentos, é porque eu entendi que eles não estão me ajudando a ir aonde eu quero chegar. E se repete é porque você não está saindo do lugar. Exato, não aprendi o que eu precisava aprender, né? Então, volto a falar sobre o peso que a gente carrega quando a gente traz assuntos como esse, né? Então, as cobranças que eu recebo, quando as pessoas olham para a Sheryne que era em 2010... 2015, 2000, quando trabalhava com noite, era essa pessoa que estava sempre na balada, né, vivendo a vida doidado. Ainda existe uma projeção de quem eu sou hoje naquela que eu já fui, e eu não sou mais essa pessoa. Eu não me vejo mais como essa pessoa. Talvez você nem escrevesse esse livro dessa forma mais hoje. Não, assim, não sou mais essa pessoa que sai, quer conhecer as pessoas, quer ficar com homem, quer conhecer homem, quer sair, blá, 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 e beija, como você falou, ela é beijoqueira. Gente, eu nem sou. Já nem sei mais. Alguém quer dar... Ó, quiser dar beijo, @sheryne.com. Eu não estou buscando nada disso nesse momento, mas o que eu quero dizer é que eu posso ter sido essa pessoa, assim, num passado
de busca, de querer me achar, me conhecer, me permitir, experienciei muita coisa mesmo, vivi muitas vidas em uma vida até hoje. E espero poder viver muitas vidas ainda daqui até quando eu não estiver mais nesse corpo, né? Então, essas transições, essas mudanças, elas são parte de quem a gente se torna. E quantas vidas eu posso viver numa vida? Eu te convido a se perguntar. Quantas vezes você pode se reinventar? Quantas vezes? Você tem total liberdade para se reinventar quantas vezes você quiser. Ninguém te impede de nada a não ser você mesmo. Você é a única pessoa que tem o poder sobre si mesmo. Quando você dá esse poder para uma outra pessoa, você está num lugar de insegurança, de medo, porque você não está confiando naquela que você é. Quando você está confiando em quem você é, você de fato se permite mudar, se reinventar, se aventurar em outros lugares, em outras áreas, em outras profissões, né? E a gente, quando vai ficando um pouquinho mais velho, de fato a gente tem um pouco mais de receios do novo. Mas né? você é bem aventureira. Não. Você é Dora Aventureira. Eu sou Dora Aventureira. Você é Dora Aventureira. Se daqui a pouco eu falar vamos para Conchinchina. Vamos quando, amiga? É assim. Eu acho que eu continuo sendo assim. Eu acho que isso faz parte, por isso que eu falei até no início do programa, do seu signo, Sim, que é um signo de fogo, Sim. né? Você, minha mãe, meus relacionamentos mais próximos, a maioria é sagitariano. E é muito parecido com o meu signo, é por isso que a gente se dá bem, que é o geminiano. Essa volatilidade é o termo certo? Pode ser usado também. Essa pessoa volátil, essa pessoa andarilha da vida é característico de você. Então, se reinventar e estar em todos os lugares faz parte da Cheyenne Cardoso. Sim, eu gosto de ser assim. Eu não gosto de ter medo, de me sentir insegura a fazer algo ou fazer uma mudança se eu sentir que é possível. Mas eu já pondero mais coisas do que quando eu tinha 20, 30 anos. Graças a Deus, né? No sentido Obrigada, de tipo... Senhor. Imagina se fizesse as mesmas coisas depois dos 40, não, mas não é, dos 20. Não é já tinha nem tomado uns 3 tapas, meu. Amiga, mas não é nem fazer a mesma coisa. É não perder a capacidade de me reinventar se for preciso. Porém, eu pondero um pouco mais hoje em dia. Então, assim, eu gosto do meu conforto. Antigamente, eu não tinha medo de passar perrengue, entende? Então, assim, eu vou para Portugal, não sei onde eu vou dormir, eu não sei como é meu quarto, eu não sei como é a casa. Mas hoje, eu gosto tanto do meu canto, de sentir que eu organizei o meu espaço, que eu tenho um lugar, um refúgio que é meu. Né? Então, não é que não vá ter em outro lugar, mas dá mais trabalho. Hotel mais, amiga. Não dá. Não dá para ir sem hotel fechado, não dá. Antigamente era com a mala nas costas, vamos, seja que Deus quiser. A gente fez muitas vezes, vamos pra praia. Acordava no domingo de manhã e vamos pra praia? Bora, vamos pra praia. Eu não sabia onde ia ficar, se ia passar o dia, se ia dormir lá. A gente ia. Dormia no carro. Cara, assim, a gente viveu, sabe? E a gente se permitiu e se permite viver. Eu, claro, hoje pondero outras coisas. Eu nem raízes tenho, de fato, porque eu sou uma pessoa que não tem filhos, então, né, no auge dos meus 43 anos ainda não fui mãe. Então, quem é mãe tem muito mais dificuldade de sair andando por aí. Se eu tivesse filhos, é óbvio que eu não ia ser essa pessoa tão andarilha, né? Eu tenho 2 gatos, já me custa muito mais hoje em dia pegar e sair. Não que eles sejam impeditivos. Se recentemente uma relação acabou, era uma relação de uma pessoa que, né, não morava no Brasil, existia a possibilidade de ir para lá, eu estava considerando o fato, já vendo como isso seria feito com os meus gatos, ou seja, não é impeditivo, nada é impeditivo, nem filho mesmo é impeditivo, você pode sair daqui com seus filhos e ir para onde você quiser, mas você vai ponderar outras coisas, né? Você vai olhar para esse cenário e pensar, bom, eu sozinha posso fazer o que eu quiser, eu com em determinadas situações e com bagagens, eu tenho outras responsabilidades. Então, você muda um pouquinho a sua atuação, né? Mas não muda a sua essência. Eu não mudo minha essência nesse sentido. Eu sou uma pessoa que gosto, sim, de explorar, conhecer outros lugares, viver novas histórias. Eu não tenho medo, né, de me permitir. E aí, o reinventar é isso. O quanto você está disposto a se reinventar. O quanto você está disposto a olhar para a sua vida e honrar todas as fases e entender que todas elas foram muito importantes para você chegar onde você está hoje, né? O quanto você vai mudar até o último suspiro é a liberdade que você tem de fazer o que você quiser. Dentro dos vídeos que eu tenho visto, né, dos seus entrevistados,
Tem sido muito, muito rico de conhecimento, são muitas trocas legais, né? Você tem recebido pessoas aqui que cada um traz uma bagagem, uma vivência muito bacana, diferente. Ah, mas isso eu acho que você tem que se sentir muito orgulhosa do ciclo e da rede de pessoas que estão na sua vida hoje, porque não são pessoas aleatórias, são pessoas que estão cada vez mais sintonizadas com a sua frequência. Você é eu posso falar, porque eu conheço ela há quase 30 anos, que mudou e se transformou muito. Existem outros pesos e outros valores na Camila de hoje. E essas pessoas, elas não estão aqui gratuitamente no sentido energético. Existe uma atração, uma força de atração. E quem assiste hoje o seu programa e tem a oportunidade de travar contato com os vídeos, cara, pode dar um salto de percepção muito grande, né? Então, eu vendo a Luana falando, ou até mesmo as meninas que vieram com histórias de vida pessoais super significantes, são reinvenções. O tempo todo a gente está se reinventando, o tempo todo nós somos pessoas diferentes, né? E a gente tem que se permitir olhar, honrar as nossas fases da vida, todas aquelas que fomos até hoje, e se abrir para quem você vai continuar nesse trabalho de se lapidar, de evoluir, de olhar para dentro, de ter mais consciência, sabe? O desapego, como palavra, ele é importante, porque você até comentou, né? Acho que hoje em dia muitas pessoas falam do desapego, mas em contrapartida, nós estamos vivendo uma geração e uma fase planetária em que pessoas muito novas têm ganhado muito dinheiro, né? E o fio tênue entre se perder nesse lugar é muito sutil. Porque quando você tem muito dinheiro e você está voltando o seu olhar só para fora, você vai acumular e acumular, acumular. E quando a gente tem acesso a tudo muito fácil, isso tem valor. E nem acumular, gastar. Se você gastar com experiências, é uma coisa, não, mas né? nem com experiências. Quando você é muito novo, e eu posso dizer por mim, eu comecei a fazer sucesso na televisão e ganhar muito dinheiro muito nova. Eu ganhei já bolada num único dia, não tenho nada. Porque não adianta você, se você não sabe administrar a riqueza, exato. não adianta você tê-la. Não é nem só o acúmulo, como é o desprezo. E o dinheiro, ele é uma energia que você tem que respeitar. Não no sentido de respeitar hierarquicamente, mas de respeitar para que ele existe na sua vida. Para que ele te serve? E não é para você ter bens e bens e bens. Você pode, sim, ter muitas coisas para o seu benefício pessoal, para o seu bem-estar. Você pode ser uma pessoa que gosta de, né, ter as melhores coisas. Isso não está errado, o dinheiro é essa troca mesmo. Mas se você estiver voltando os seus olhos só para fora, para o ter, isso perde o valor. Exato. Chega uma hora em que o ter, ele não te traz mais felicidade e satisfação, porque você pode ter qualquer coisa, né? Exato. E aí, essa chave pode virar, se a pessoa estiver atenta, ou ela vai continuar perdida, e aí aquilo pode levar ela para outros lugares, porque já não gera mais satisfação. Tudo que ela pode ter já não satisfaz mais, porque qual é o prazer de eu adquirir algo se eu não tenho esforço para aquilo? As coisas vêm muito fáceis, né? Mas é necessário maturidade para isso. Claro, sem dúvida nenhuma. Por isso que eu acho que é uma doença, isso que você falou, essa nova geração que... porque a internet permite captar dinheiro de forma rápida e fácil, eles não estão preparados. Diferente, eu também não estava preparada quando eu tive a minha ascensão financeira e na carreira, eu era muito nova. Aquele despreparo me fez... Eu não me arrependo de nada, mas aquele despreparo me fez não acumular. Uhum. Porém, todavia, contudo, eu sinto que hoje não é uma questão de acúmulo ou perda. O que as pessoas estão perdendo com o dinheiro é a oportunidade de amadurecer. Eu não era madura para ter. Isso, a gente está falando de 15 anos atrás. Hoje, não é uma questão de ser maduro para não ter, mas é uma questão de emburrecer por causa do dinheiro. As pessoas estão acumulando dinheiro e informações desnecessárias, se apegam a isso e emburrecem. Você vê pessoas de 30 anos, hoje, a geração da década de 90, parece criança de 15.
Então, assim, Mas o aí tempo eu está acho que não é só o emburrecendo dinheiro, também, na verdade, né? Mas é um conjunto, é o dinheiro com um monte de informação errada, com tempo perdido em coisas erradas. A gente não tinha tempo para ficar na internet, Não, nem tinha na internet. né? Então a gente tinha que Nosso aprender corre na era porrada. outro. E uma coisa que você está falando do tempo que eu acho que é válido a gente lembrar, que o tempo, de fato, é a única coisa que você não vai poder se desapegar. Se você não souber aproveitar e desfrutar bem do tempo que você tem, Você perdeu e perdeu. não tem volta, né? Eu costumo dizer uma frase e que as pessoas interpretam isso de uma maneira um pouco pejorativa e negativa, que é: você não tem um dia a mais. Você tem sempre um dia a menos. A nossa vida não é para ganhar vida. A nossa vida, todos os dias, é caminhando na direção da morte. Exato. E eu começo o meu livro do desapego falando sobre a morte, porque as pessoas têm muita dificuldade de falar sobre a morte. A morte é aprender a desapegar. Também. A gente nasce morrendo. Exatamente. Cada Todos dia os que passa dias é um dia vida. a menos. Se você não souber desfrutar da única riqueza que você tem, que é o tempo, a única coisa que você tem de valor na sua vida é o tempo. É o hoje, é o agora. Eu estou aqui em total entrega e presença, porque esse é o momento mais importante da minha vida nesse instante. Eu não sei o que vai ser se eu sair do seu programa, atravessar a rua e acontecer um acidente. Eu não tenho esse controle, essa previsão. Então, assim, para mim, estar aqui 100%, olhando nos seus olhos, integral, vivenciando essa experiência, é um presente mesmo, porque o tempo é presente. Percebe? Não existe passado. Não existe futuro. O melhor livro que traz clareza sobre isso chama O Poder do Agora. Não sei se você já leu, de Eckhart Tolle. Esse livro, para mim, foi um livro maravilhoso de despertar. Porque, por mais que a gente entenda que a gente não tem passado e futuro, que são projeções de um tempo que não existe e que você só tem o hoje, viver o hoje com toda a sua entrega e intensidade é desafiador, porque você está o tempo todo para fora. Consciência, principalmente. É muita dispersão, é muito barulho, é muita informação, é muito vai para fora, é muito, sabe? É muito elemento de distração o tempo inteiro. Por isso que yoga é maravilhoso para quem pratica, meditação é extremamente importante. É o exercício de se fazer presente no presente, que é tudo que a gente tem, né? O passado é uma projeção de um presente que já existiu. O futuro é uma ansiedade de um presente que não chegou. E você não vai ter controle sobre nenhuma das duas coisas. Se hoje você fica perdendo o seu tempo preso no passado, se agarrando às coisas que já foram, você está experienciando de novo a mesma sensação. A mente não tem essa divisão. Então, pensa assim. É pior, você está acumulando decepção, dor, porque você já viveu e está vivendo de novo. Você revive emocionalmente a mesma sensação. Perfeito. Não é, assim, é um exercício. Ninguém está ausente dessa possibilidade. Todo mundo vai se apegar em algum momento a alguma lembrança não boa ou o que seja. Mas tem que ser consciente de que, se eu estou agarrado a uma coisa que eu não tenho como mudar e que já passou, eu estou sofrendo por uma situação 2 vezes, porque eu já vivi essa situação na dor e eu estou trazendo a dor de volta para esse momento. Isso é uma ignorância, entende? Eu ficar ansiando um futuro que eu desconheço, ficar sofrendo por um amanhã que eu não vivi ainda, também é uma ignorância dentro de uma ilusão. Então, a gente precisa se voltar o tempo todo para esse lugar, estar presente. Você vai conseguir 100%? Não. Eu não consigo, você não consegue. Nós não temos essa aptidão 100%. Mas se traga para esse lugar. Lembre, o tempo todo volta. Sabe? Tá nostálgica? Vive a nostalgia, mas não se apega à nostalgia. Tá com saudade? Saudade é bom. O ruim é você ficar sofrendo com uma coisa que você não vai mudar, né? Então, assim, saudade é bom, mas não fica ali apegado naquele sentimento por muito tempo, porque senão... Porque ele vai virar uma paranoia. E o corpo tudo desperta que você essas foca sensações. Cresce. Exatamente. Isso para mim depois que eu entendi... Eu até no treinamento, você falou do tempo, o Rodrigo... Você assistiu a entrevista do Rodrigo? Não vi ela inteira ainda. Amiga. Então, assista. Ele fala, quanto tempo você tem? Quanto tempo você tem, Sheryne? Eu tenho agora só. Essa é a resposta do Rodrigo. A gente não tem tempo. E tudo que a gente foca, a gente cresce. Então, se a gente focar na nossa dor,
a nossa dor vai crescer. Se a gente focar no nosso passado, o peso dele vai aumentar. Se a gente focar no nosso futuro, a gente vai viver debaixo de depressão e ansiedade. Se a gente focar no nosso agora, que é um presente, a gente vai ter um ultra mega giga power presente gigante. Então, cara, para de viver o que não aconteceu e para de sofrer pelo que já passou. A vida é agora. É isso aí. Acho que essa frase é maravilhosa pra gente até finalizar o programa. Acredita que, olha lá, já deu uma hora, olha pra trás ali, ó. Uma hora. Gostou do papinho? Meu amor, eu podia ficar aqui horas falando. A gente quase não faz isso, né? Horas. A gente faz isso na vida, a gente faz isso no programa. Mas, ó, meio que pra indo pros finalmente, eu sei que você tá com a sua colinha aí. Você tem alguma coisa que você queria falar antes de eu começar a brincadeira? Que eu sei que você se preparou pra brincadeira. Acho que a primeira que assistiu os programas e que se preparou. Hein? Não, eu acho que a gente fez um resumão interessante, assim, sobre esse caminho, essa jornada, né? Com relação a desapegar e a se permitir viver as suas fases da vida. Eu acho que uma coisa complementa a outra. Eu vejo na yoga, hoje em dia, né? Quando você me trouxe ela, eu não enxergava o quão você olhar para dentro é importante, né? Eu comecei a me apaixonar pela yoga pelo desafio de ter que me superar todos os dias. Eu não aceito, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em aceitar o que eu tenho certeza que eu sou capaz de realizar, não realizável. Eu sou uma pessoa que, assim, eu sei que eu posso ficar de cabeça para baixo no meu cotovelo. Enquanto eu não realizar isso, eu me sinto triste. E a yoga sempre me puxou para esse lado. Eu não entendia o que eu via em você. E hoje eu entendo. Vivendo a yoga longe de você. Que é essa facilidade de aceitar os seus limites e os seus problemas e desafiar os seus limites e os seus problemas. Então, quero te dizer que você trouxe, pelo menos para mim, e acredito que para o público também, essa visão da yoga e da vida real. Que bom, fico feliz. Mais alguma coisa? Hoje é a minha vida, né? Mais alguma coisa antes de eu te colocar de frente com o Ai, espelho? Meu Deus do céu. Eu não sei nem o que eu vou falar para esse espelho aí. Na verdade, acho que eu sei, sim. Já quer ir? Você que manda, amiga. Então, bora lá. Diretor, coloca o slogan aqui, que eu primeiro quero saber o que a Sheryne acha do SSSS. Sheryne, para você, o que significa a palavra sorriso? Acho que sorriso é leveza, é espontaneidade, né? É fazer o que te faz bem e deixar vir de dentro para fora. Sorriso. O que é para você saúde? Saúde é consciência. Eu acho que quando você está consciente de tudo, você se torna uma pessoa saudável. O que é para você sucesso? Sucesso, eu acho que sucesso é fazer o difícil parecer fácil. E o que é para você sempre? Eu acho que sempre é respeito. Respeito traz paz. Autorrespeito, auto-amor traz paz. Olha, uma das melhores definições do nosso slogan. Parabéns para a Sheryne. Agora a gente vai para de frente com o Smiley Talks. Vamos lá. Seguinte. Não é para mim. Não quero. Eu não gosto, fico brava quando o convidado fica assim, ó. É pro espelho, garoto. Ai, meu Deus do céu. Eu quero que você mande uma mensagem. Não quero que você venda produto, fale de livro, nada. De frente com Sheryne. Não é pra Sheryne que passou e nem pra Sheryne que tá por vir. Sheryne, deixa uma mensagem pra ela agora. Bom, então de frente comigo mesma. Põe o espelho um pouquinho mais perto de você. Isso. É que aí eu vou acabar olhando pra você. Não, tá ótimo. Fica aí, ó. Eu quero fazer um corte disso. Tá. Então, eu quero que você seja a sua maior verdade. Que você sempre acredite em você, independentemente do que vier de fora, de outras pessoas. Que você seja a sua verdade sempre. Linda! Agora vira de costas, pega a sua caixa tão sonhada. Gente, isso daqui é um sonho mesmo. Eu acho que todo mundo que vem aqui fala, ai,
que vem aqui? Ó, uma das coisas que eu gosto e que eu guardo com carinho. Cartinhas. Cartinhas. Eu não sei se todo mundo tem essa coisa do receber escrito. Eu sou muito do escrever, né? Eu sou também. Às vezes eu nem dou presente, eu dou uma carta. Eu gostaria tanto de ter escrito essa carta à mão que assinar é a minha assinatura lá embaixo. Pelo menos isso eu fiz questão que fosse tá certíssimo. Real e oficial. Boa! Essa aqui vai ser para os meus shakes. Miga, isso aqui é um investimento, hein? Tem que ser valorizado. Vocês merecem, meus convidados merecem. Vamos ver onde você vai colar E, esses ó, adesivos. Meu caderninho novo. Muito obrigada, O que foi, amiga. diretor? Pode deixar, vou chamar. Depois você me conta para que você vai usar esse caderninho. Pode deixar. Bom, a todos o nosso muito obrigada. Se você gostou, aqui ó, Shazam! Inscreva-se no canal, compartilhe, curta, comente. Nós estamos não só aqui no YouTube, como no YouTube, como no Deezer, como no Spotify, como no TikTok, no Instagram. Esperamos vocês em todas as nossas redes. Amada da minha vida, minha única e eterna bebê. Obrigada. Você é minha bebê. Ó, vocês não sabem, mas ela é a bebê porque ela é mais nova do que eu. E quando ela começou a sair com a gente, comigo, ela não tinha nem 17 anos. Então, por isso que ela é a minha bebê. Eu andava com as maiores de idade, fazia um monte de coisa errada. Obrigada, meu amor. Obrigada te pelo amo convite. Muito. Tamo junto daqui até o fim. Até o fim. A todos, nosso muito obrigada. Fique com Deus e até o próximo Smiley Talks.